Olá, saudações meus irmãos e irmãs de caminhada. Primeiramente, eu quero desejar a cada um de vocês uma jornada formidabilíssima, uma vida com um norte maravilhoso, pleno de autorrealização e com sentido e uma direção cada vez melhor. Me chamo Sérgio e estou aqui para tentar auxiliar vocês aí em algum nível a encontrarem o norte de suas vidas, né? A razão do seu viver e o sentido de estar neste aqui e agora, neste plano material. Sejam muito bem-vindos, né, mais uma vez, ao nosso canal Luz e Lei Divina, Ser Luz. Queria começar também esse vídeo pedindo, né, aos irmãos e às irmãs que, se ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. É importante para nós, né? É uma forma de nos auxiliar. Também dê o joinha se estiver gostando do conteúdo, compartilhe com pessoas que vierem à sua mente. E também ative o sininho, porque como se trata de um programa do ciclo Savoir-Faire, então vocês vão ser lembrados, né, pelo YouTube quando um novo vídeo for postado. Lembrando que nós temos alguns vídeos principais que são postados aos sábados, mas podemos ter alguns vídeos extras aí ou especiais que são postados durante a semana, né, geralmente na quarta-feira. Então este é o nosso quarto vídeo. No vídeo anterior, no terceiro vídeo, nós falamos da questão do nosso contato com os conhecimentos, com as verdades que estão descendo a esse plano. E a espiritualidade dos mestres dessa egrégora mística da Árvore da Vida nos pediram, né, para informar os irmãos que explicar um pouquinho melhor essa questão, né, como isso vai acontecer a partir de agora. Nós estamos, então, no meio de uma transição de um ciclo planetário, né? A forma de nós acessarmos os conhecimentos é cada vez menos por líderes e mestres exteriores, ou seja, cada um de nós, como canais do infinito, canais do divino, já temos que estar exercitando as nossas capacidades, né, de absorver do próprio Akasha planetário os conhecimentos, né, as verdades, os saberes, né, e assim cada um de nós se manifestando como um canal vivo aqui do divino, né, do divino em nós, em cada um de nós. Então eles pediram, né, para a gente retomar esse ponto que foi falado no nosso vídeo 3, né, no terceiro vídeo, explicando exatamente que isso, que nós estamos num momento de transição em vários, dentro desse grande sistema planetário existem vários outros sistemas, e o nosso sistema de busca de informação, ele começa a ser também alterado em níveis sutis, ou seja, essa nossa forma de encontrar conhecimento apenas em objetos materializados, por exemplo, livros, eles continuam. Eles fazem parte no exercício, inclusive, para que nós exercitemos os nossos canais até que nós tenhamos condições de canalizar informações direto do Akasha planetário, né? Por exemplo, esse ciclo Savoir-Faire já é uma forma de canalização, né? É por meio de intuição, como a gente fala desde o primeiro nível, por uma orientação. Ainda que tenham mestres nos auxiliando, eles não estão mandando e nem estão segurando o conhecimento para eles, né? Na verdade, estão compartilhando o conhecimento, porque ainda na Terra ainda tem muito essa questão de alguns líderes, né, guardarem para si certo nível de conhecimento e verdade exatamente para que eles não percam as suas posições como líderes. Então isso vai sendo mudado e por isso a gente comentou no terceiro vídeo e viemos aqui ratificar, né, corroborar um pouquinho mais essa questão. Nós estamos realmente passando por uma mudança e é importante que essa forma nossa de aprender esses novos conhecimentos realmente elas sejam modificadas também, como tudo está sendo modificado. E cada vez mais a gente vai conseguir acessar esse Akasha, né? Todas as informações, desde que o homem é homem, a gente é gente, a gente está neste planeta, as informações estão todas no Akasha planetário, e a canalização, a intuição, são um novo meio, né, de contato que a gente vai ter com esses seres e com a própria consciência dessa mãe planetária e até do cosmos, né? Cada vez buscando, obviamente, nos capacitando mais diretamente a retirar da fonte os conhecimentos e não por meio de alguém, né? E assim a gente vai crescendo. Então, eu queria deixar isso claro, né, por orientação aí dos nossos mestres dessa egrégora mística da Árvore da Vida. Outro ponto é que nós falamos também que nós vamos estar trazendo vários conhecimentos, né, bem diversificados, né, com uma certa profundidade, ou seja, vamos sair um pouquinho da superficialidade, mas também não tem como nós aprofundarmos em cada assunto
em toda a sua integralidade, né? Porque realmente, além de ser muito diversificado, existe um panorama muito grande de conhecimento que a gente não tem como passar por esses vídeos. E o que é interessante é que tem tudo a ver com esse ciclo savoir-faire de encontrar o norte da sua vida. E assim, algo que pode ser muito interessante é que determinado assunto, né, quando chamar a atenção de você, meu irmão, de você, minha irmã, ou despertar o seu interesse, que isso também pode ser algo, né, que esteja sendo pulsado aí pela sua própria alma, né, como algo significativo para as suas próprias experiências, né? Algo que poderá te ajudar, inclusive, a encontrar o seu norte e até se realizar dentro do seu bem viver, dentro do sentido que o irmão ou irmã está aqui buscando, né? Então, assim, se a gente estiver tocando em algum assunto, a gente vai aprofundar o suficiente para que as nossas atividades dos ciclos savoir-faire, eles tenham uma eficiência, uma efetividade cada vez melhor. Mas não tem como nós aprofundarmos, né, plenamente, totalmente em cada um do assunto. Mas se você sentir alguma sintonia com o assunto, se te chamar a atenção, busque, né? Se sentiu, vá mais fundo, comece a fazer um estudo a partir disso aí. Foi assim que eu encontrei o norte da minha vida, né? Inclusive, então pode ser uma forma da nossa alma nos colocar dentro de um movimento para que a gente mesmo entenda o propósito da nossa missão de alma, ou seja, encontrar o norte da nossa própria vida. Isso é muito interessante e vale muito a pena os irmãos aprofundarem naqueles assuntos que porventura chamar atenção num contexto um pouco diferenciado. E o norte da nossa vida, né, ou a direção das nossas vidas, ou mesmo o nosso caminho, enfim, o nosso destino, seja qual for o nome que a gente dê a essa missão da nossa alma aqui, agora, né, ela diz respeito exatamente o que nós precisamos construir, ou seja, as experiências, né, que nós precisamos ter dentro de uma programação, antes mesmo de reencarnarmos, né, isso para construir da melhor forma possível a nossa própria vida, dentro desse sentido que todos nós almejamos, que todos nós queremos, né? E para a gente sentir que a nossa vida está tendo um propósito, né? E a gente está compreendendo esse propósito. Então, às vezes, esses assuntos que são trazidos, que podem despertar pode despertar a atenção de você ou de vocês, pode ser algum assunto que talvez não seja a finalidade, a grande missão da sua alma, mas pode ser um meio de te levar até esse norte, até essa missão. Então é interessante, porque é por meio dos saberes que a gente começa a fazer o que nos cabe fazer, e assim a gente sintoniza aí com a nossa missão de alma, como a gente vai falar, né? Por isso o ciclo savoir-faire, saber fazer. Ou seja, a gente precisa do conhecimento para poder realizar, para poder entrar em atividade dentro desse projeto que nós viemos fazer aqui, para o nosso bem maior, né? Para que a nossa vida realmente faça cada vez mais sentido. E o que é a nossa vida fazer sentido? Autorrealização, autossatisfação, desenvolvimento, prosperidade, ou seja, viver bem e cada vez melhor. Todos nós temos o direito, né, de viver bem cada vez melhor. E esse norte também ele tem muito a ver com que na gente está subdesenvolvido e precisa ser melhorado, né? Isso é uma máxima do norte da nossa vida, né? O que nós precisamos melhorar em nós mesmos, seja na nossa personalidade, seja em nível de alma, ou seja em nível da própria consciência, né? Ou seja, e tudo isso, como a gente melhora isso? Por meio das nossas experiências. Por isso está dentro de uma programação. Lembrando que essa programação, por mais que a gente a chame de destino, não é uma coisa engessada, estática. Não é daquela forma como uma crença ilusória que a gente vem com o destino todo traçado e a gente vai viver tudo daquele jeitinho. Não é. O destino ele tem uns pontos fortes, mas a grande parte do nosso destino nós estamos escrevendo e reescrevendo a cada dia, a partir de cada decisão, a partir de cada movimento interior consciencial, na nossa personalidade e na nossa alma. E isso é que é o mágico dessa grande questão, dentro daquele ponto também de que ninguém nasce para sofrer, isso não existe. Se está havendo muito sofrimento, se está havendo muita angústia, tem a ver com as decisões que precisam ser tomadas, e mais do que isso, tem a ver com esse movimento interno que a gente está fazendo por meio desse programa do ciclo savoir-faire, para trazer claridade, para que a gente encontre, a gente enxergue o norte da nossa vida, e assim a gente comece a tomar as decisões que nos levarão a um caminho cada vez melhor para as nossas experiências, né? É interessante também a gente colocar que
a nossa alma, a nossa consciência e mais além, o nosso eu divino, ele sabe o que é melhor e sabe o que a gente precisa compreender, melhorar ou desenvolver em nós mesmos, né, para alcançarmos esse grande Éden, o Éden verdadeiro, fora do simbolismo, né, cristão, daquele Éden daquela forma, o jardim do Éden daquela forma. Não é. O Éden verdadeiro está muito além ainda da nossa compreensão, mas nós podemos crer sim que tem a ver com um estado de graça, de bem-aventurança muito grande, né? E por isso também esse nosso programa traz a questão da árvore da vida, para a gente começar a buscar as emanações, né, os atributos da nossa própria divindade, do nosso eu divino. Por quê? Em busca desse equilíbrio, é o nosso equilíbrio nos 3 níveis, né? Em nível de personalidade, em nível da nossa alma, em nível da própria realização das nossas consciências. E aí fica aquela pergunta: quais as experiências que serão boas, produtivas, positivas, né, para a construção de uma vida valorosa e próspera para você? Importa que observemos que quando a gente está na direção do nosso norte, nós tendemos naturalmente a escolher experiências que são convergentes com a nossa missão de alma, ou seja, cada vez mais a gente fica mais feliz e mais realizado. Então é natural, ou seja, se eu já estou tendo a noção do meu norte, naturalmente eu passo a escolher experiências que são convergentes, não apenas para a concretização desse grande objetivo e missão da minha alma, como também para enriquecer minhas experiências com muita alegria, com muita leveza, com muita satisfação. E mesmo quando os obstáculos se coloquem, os problemas se coloquem, porque a gente sabe que isso acontece uma hora ou outra, ainda assim eu estou vitalizado o suficiente, eu sou feliz o suficiente para lidar com o que quer que venha tentar, né, obstaculizar aí ou atrapalhar a minha caminhada com muita serenidade, com muita tranquilidade. Ao contrário também, quando nós estamos no meio de uma confusão, na falta desse sentido da nossa vida, nós tendemos naturalmente a escolher coisas que dificultam ainda mais, que divergem do propósito da nossa vida, que nos distanciam ainda mais desse norte da nossa vida. Isso acontece, né? E a gente acaba procurando o quê? Fuga. Busca prazer rápido, ou seja, uma forma de me satisfazer com prazer muito rápido, aquele prazer insatisfaciente, né? Que a gente fala que a gente satisfaz e logo ele vem com mais força. A gente satisfaz, logo ele vem mais forte, gerando aqueles ciclos viciosos. Então, quando nós não estamos bem, a nossa tendência é naturalmente criar uma fuga ou escolher coisas que divergem do norte da missão da nossa vida, né? Do norte da nossa vida, da missão da nossa alma. Isso em nível de experiência transformadora de cada vez mais ilusão a nossa caminhada. Então a gente acaba nos apartando de nós mesmos, ou seja, essas ilusões, esses prazeres insatisfacientes, eles acabam nos roubando de nós mesmos, roubando a nossa vitalidade, a nossa saúde e nos colocando aí nesse ciclo vicioso, diferentemente daquele ciclo virtuoso que todos nós queremos e temos direito sim de viver quando nós já temos o norte da nossa vida e quando nós tomamos naturalmente decisões por experiências que mais do que satisfazer precariamente, traz uma satisfação cada vez maior para a nossa alma, para a realização da nossa própria consciência, né, dentro das experiências que são importantes para a concretização desse projeto reencarnatório. Bem, agora que vocês com certeza já estão mais sintonizados aí com o ciclo, ou seja, já estão mais conectados e até ambientados aqui com esses assuntos novamente, vamos agora trazer a nossa terceira chave, né? Lembrando que a gente falou da importância das chaves, né? A primeira chave, o poder dever. A segunda chave, que os planos do nosso eu divino são infalíveis e é sempre para a nossa felicidade maior, nossa autorrealização aqui agora. E essa terceira chave agora que diz respeito a agir com espontaneidade. Então a terceira chave, haja com espontaneidade. O que é espontaneidade, né? Vamos trazer algumas clarezas, falar um pouquinho de espontaneidade. Tem a ver com naturalidade, tem a ver com fluidez, tem a ver com despretensão quando você faz as coisas, porque fazer aquelas coisas, viver aquela experiência é simplesmente maravilhoso. Então assim, não é para simplesmente conseguir alguma coisa.
Claro, a gente pode ter um objetivo, mas o caminho para chegar até esse objetivo, a gente curte, a gente tem muito prazer. Então, isso é fazer sem essa despretensão que gera ansiedade, que gera, enfim, angústia na gente. Então, a espontaneidade tem a ver com isso, com essa despretensão, com a fluidez. Tem tudo a ver com a maneira mais humana de ser. Agir com espontaneidade também é ser quem você é. Em resumo, é ser quem você é. Só que aí tem um detalhe muito importante. Existem pessoas que, no meio da confusão, no meio dessas angústias, no meio de muitas mágoas, se tornaram muito fechadas, muito prepotentes, arrogantes. Isso não é uma forma natural humana de ser. Então, por isso a gente chama atenção. Agir com espontaneidade tem tudo a ver com a maneira humana de viver e de agir, né? De experienciar. Então, se você está se fechando, meu irmão, minha irmã, se não está sendo você, se não está expressando no seu dia a dia as suas características inatas, né, as suas qualidades pessoais, as suas virtudes, se está se tolhindo, então você está cortando esse fluxo peculiar da sua expressão de ser aqui na Terra, agora. Ou seja, o que você veio oferecer ao mundo, você não está oferecendo. E assim, por consequência natural também, você não receberá do mundo o que você veio receber. E acredite, meu irmão, minha irmã, é uma troca muito justa, é muito primorosa para ambos os lados, ou seja, do mesmo jeito que o universo nos serve, nós também temos a nossa parte de contribuição com esse universo, né? Social, humano, familiar, profissional, planetário, enfim, é uma troca e essa troca é muito justa e ela é muito benéfica para ambos os lados, né? Mas é importante que a gente tenha que viver com muita leveza. E aí eu chamo novamente a atenção, né, de vocês que estão acompanhando esse ciclo. A espontaneidade não tem a ver com ser chato, com ser arrogante, com ser briguento, né? Algumas pessoas têm sim essa natureza mais fechada, mais tímida, mas dentro das virtudes humanas, né? Dentro da humanidade. Então a gente tem que reconhecer que existem pessoas que são um pouco mais quietas. Então espontaneidade não é você estar rindo o tempo inteiro. Tem pessoas que riem sem os lábios, ou seja, ri com a alma, ri com os olhos. Então, o que se trata de espontaneidade? É você viver de uma forma humana, naturalmente. Porque viver angustiado, agir com arrogância, e a pessoa fala, mas essa é a minha natureza, eu tenho uma natureza briguenta. Não, é diferente. Né? Você ser determinado é uma coisa, você ser briguento é outra. Então, a pessoa determinada, que luta bem, que sabe o que quer, isso sim está dentro de uma espontaneidade. Agora, uma pessoa briguenta não, é uma pessoa que ainda não entendeu, que ainda não consegue viver as experiências de uma forma mais leve. Então, a gente precisa divisar, discernir bastante essas questões, até para que fique cada vez mais claro aí dentro dessa chave, né? Haja com espontaneidade. O que é agir com espontaneidade? Porque não é para ninguém justificar o que está sendo ruim, ou seja, as desvirtudes, mas para a gente buscar as nossas virtudes, ainda que as nossas virtudes seja ser um pouco mais tímido, um pouco mais quieto, mas enfim, mas que sejam virtudes que respeitem o outro, que respeitem o próprio ciclo da vida, que contribua, ou seja, que eu consiga oferecer à vida, à sociedade, ao mundo, ao cosmos, ao universo, o que eu tenho para oferecer, e assim também eu possa receber, porque aí eu não corto esse fluxo, né, dessa troca. E a troca é uma das leis, né, naturais da própria vida. Por isso mesmo, nós, muito sabiamente, o nosso eu divino nos coloca em contato com vários eus divinos aí humanizados, né, centelhas divinas manifestadas na Terra na forma humana, exatamente para trocarmos experiências, para poder aprendermos a compreender que todos somos um. Então vamos passar ao nosso assunto primordial deste vídeo 4, né, desse nosso quarto vídeo principal. No vídeo 3, nós falamos dos 4 sóis cabalísticos. Falamos que o que mantém a vida está muito além do que a gente pode enxergar. E aí tem uma imagem que me lembrei agora, daquele triângulo com o olho no centro, que tem tudo a ver com os 4 sóis cabalísticos, né? Sendo esse olho ao centro o grande olho que tudo vê aí.
Vou colocar uma imagem aqui para os irmãos poderem ter uma noção do que eu estou falando. Não tem nada a ver com Illuminati no sentido errado da palavra, é simplesmente uma simbologia muito antiga e que muito mal interpretada por muitas pessoas hoje em dia. Então vamos lembrar bem, só um pouquinho, né, para trazer a nossa memória mais recente. Então, dos mundos superiores até esse aqui inferiores, nós temos a origem de tudo, né, o grande sol central, ou também espiritual, que é o coração da nossa galáxia, como nós conversamos no vídeo 3. Ele tem a ver com a realidade espiritual, ou seja, a origem de tudo. Depois vem o Sol polar, né, conectado à estrela polar, que também é conhecido há muitos milênios como o olho de Horus, de Súria, de Druva, né, que tem a ver com a realidade mental. E nós prometemos, né, no vídeo anterior, que nós íamos aprofundar um pouquinho mais nesse Sol polar, exatamente conectado à estrela polar, que tem a ver com o norte, né? O norte que é a direção de um povo, de uma nação, o nosso norte pessoal e individual também. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse Sol polar. E então, depois do Sol polar, vem o Sol equatorial, que tem uma ligação com Sírius, que trata da realidade astral. E por fim, esse nosso Sol físico que nós vimos, né? Que nós conseguimos enxergar, que ele trata-se então, como muito bem expressado pelos grandes sábios, um reflexo sideral dos 3 centros mais elevados. Esses 3 centros siderais refletem esse nosso Sol físico que nós podemos enxergar. Então, como dissemos, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse Sol polar, exatamente porque ele tem tudo a ver com o norte das nossas vidas. Não só o norte do nosso ciclo planetário, de uma nação, de um povo, mas também com o nosso pessoal. Na astrologia a gente ouve muito falar, né? Cabeça do dragão, o norte da sua vida, o que você precisa realizar. Então isso tudo está muito bem conectado em cada linha, em cada área filosófica, dentro de com um nome diferente, mas dentro da essência é o mesmo ensinamento, sempre buscando essa direção quando se trata do norte, ou do nó do norte, da cabeça do dragão na astrologia, né? É por isso que esse Sol polar, também no esoterismo, com S, lembro sempre, ele é conhecido como esse olho de Horus, o olho de Druva, de Udiate, né? Tem a ver, desde a época do Antigo Egito lá, com a orientação espiritual e a direção e os destinos daquele povo. E também tinha uma conexão direta com a questão da saúde, com a questão do vigor, da segurança, da própria proteção, da força. Ou seja, quando eu estou indo na direção do meu norte, a minha vida faz sentido. Quando a minha vida faz sentido, isso me traz vitalidade, isso me traz ideações, né, cada vez melhores, perfeitas, que me traz o desenvolvimento em nível de alma, em nível de consciência, ou seja, tudo vai cada vez melhor. Saúde física, saúde mental, ou seja, o Sol polar, né, tratando-se dessa realidade mental. Novamente eu lembro aquele sábio dizer oriental, né, que nos diz mente sã, corpo são. E também tem a ver com a própria questão da vontade, da manifestação da Trindade Suprema na parte do Pai. Né? O Pai, dentro da Trindade Suprema, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai também simboliza a vontade. E a vontade é primordial, nós vamos estar entendendo neste vídeo, nesse 4º vídeo e no 5º vídeo um pouquinho mais sobre a vontade, mas agora nós vamos falar um pouquinho mais da questão desse Sol polar conectado à estrela polar e dentro dessa busca do norte da nossa vida. O Sol polar, que está conectado à estrela polar, corresponde ao Pai dessa Trindade Suprema, né? E que corresponde também à nossa vontade firme, que não podemos confundir com os nossos desejos, né? Então é a vontade firme. Vontade é um impulso que vem dos nossos corpos superiores, da nossa tríade superior, e não desse nosso quaternário inferior, onde o nosso ego inferior está presente. Então a vontade tem muito a ver com a parte superior nossa, mais divina propriamente, pulsando o que nós devemos fazer de verdade em nossa vida, em trilhar em nossas vidas. E eu falei também no vídeo anterior que quando nós estamos vivenciando o norte da nossa vida, quando a nossa vida, nós estamos aqui dentro da missão do que nossa alma veio fazer, é muito interessante que mesmo quando esse norte muda, nós conseguimos acompanhar os movimentos, porque nós estamos dentro do movimento, estamos fluindo dentro do movimento da nossa própria alma, da nossa própria consciência. E assim também é interessante deixar claro, para o irmão, para a irmã,
é que, da mesma forma, esse norte, essa estrela polar, em se tratando do planeta Terra, do ciclo planetário, ela também muda, né? De milhões e milhões de anos. O nosso norte, ou seja, o norte nosso planetário, o nosso norte como ciclo evolutivo, ele muda também. Na verdade, o plano físico acompanha, né, esse plano cósmico. E aí muda, essa posição ela pode mudar, do mesmo jeito que muda para nós, ou seja, assim em cima como embaixo, dentro daquela grande lei hermética. Então acontece essas mudanças também em nível de cosmos, em nível de planeta, de ciclo planetário, de evolução planetária. Então, ou seja, essa mudança ela se realiza em todos os contextos e faz parte da própria lei da natureza. E por que estrela polar? Por que norte? Porque representa aquilo que nós temos a aprender, ou seja, aquilo que nós precisamos desenvolver em nós. Porque sempre o nosso projeto reencarnacionista ele está estritamente vinculado com uma melhoria, com o desenvolvimento, com o nosso autoaperfeiçoamento. Então, o norte é o momento, tem a ver com o nosso presente, obviamente, e também com o momento em que podemos mudar e crescer, e representa aquilo que temos de fazer, né? Ou seja, o que precisamos experienciar, e aí vem savoir-faire, saber fazer, precisamos saber fazer para buscar o equilíbrio daquilo que viemos aprender. Esse norte da nossa vida, ele representa o nosso futuro, mas o que nós precisamos fazer aqui no presente para que esse nosso futuro se desenrole, né? Então, ele representa o futuro no presente, ou seja, tem a ver com o nosso destino, não naquele sentido fixo, estático, né, mas um destino que a gente está escrevendo e reescrevendo, experienciando e reexperienciando, inclusive atendendo com muita fluidez e naturalidade as mudanças para o nosso bem maior, né, para as nossas melhores experiências possíveis, e também indica as qualidades pessoais a serem aprimoradas por cada um de nós, ou seja, o potencial do progresso de cada um de nós tem a ver com esse norte, com esse autodesenvolvimento, esse autoaperfeiçoamento. É interessante a gente fazer agora uma correlação nesse panorama macrocosmo, microcosmo nós, o macrocosmo, enfim, o planeta, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, que a estrela Polaris, que está conectada, como a gente falou, ao Sol polar, está na constelação de Ursa Menor, né, só para trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui astrológico, e é hoje, né, a nossa estrela polar. Então, assim, para onde o polo da Terra, da nossa Terra, está apontando. Assim, ela se torna um norte, essa estrela polar se torna um norte, ou seja, um guia para a nossa jornada enquanto humanidade. É essa estrela polar, em nível macrocósmico, que vai dar a direção para a nossa evolução humana nesta fase, porque as fases mudam, como nós falamos. E tem muito a ver também com um processo emocional, tem a ver com o próprio destino da humanidade. Ela aponta um caminho, ela aponta um norte, e também, ao mesmo tempo, ela confere uma força emocional para que a gente possa trilhar esse caminho. Por isso é importante essa nossa conexão com os astros, né? A gente compreender a representação, né? Todo o simbolismo. Por trás do símbolo, na verdade, existe muita informação que nós precisamos buscar. E esse direcionamento vai trazer também, junto a essa capacidade de liderança, né, a liderança interior, a autoliderança, para que nós possamos nos guiar nas experiências da nossa vida. Então, se no macrocosmo nós temos esse Sol polar conectado à estrela polar que dá o norte, a direção da evolução da humanidade, interiormente nós temos o nosso Sol interior, né, representado, simbolizado muito aqui também pelos nossos chakras, o chakra cardíaco, obviamente, dentro também dessa projeção que a gente não pode deixar de correlacionar dessa vontade firme, que é a expressão do próprio Pai, dessa Trindade Suprema. Mas o que é interessante? Que quem já tem esse norte, ou seja, quem compreende esse norte, já está vivendo esse norte, é uma pessoa mais intuitiva, que traz muitas ideações, consegue materializar essas ideias, realizar muito nesse plano material, ou seja, aquela questão de agir com espontaneidade, de oferecer ao mundo o que veio oferecer e, por consequência natural, receber tudo em abundância que está aí, também começa a receber, porque esse fluxo, né, ele está muito fluido, então está doando e está recebendo. Então, quando nós temos o nosso norte, ao mesmo tempo que nós estamos em busca de novos caminhos,
mas é sempre com esse nosso sol interior nos direcionando, ou seja, fazendo esse papel microcósmico aí desse sol polar, dessa estrela polar, né, nos indicando a direção que nós devemos seguir dentro dessas pujanças, né, desses impulsos que recebemos aí da nossa alma e da nossa própria consciência. Então, quem se conecta, né, com esse sol interior, com essa estrela polar, por assim dizer, interior, é uma pessoa que tem muito foco na vida. Constantemente essa pessoa está sendo guiada, né? Ela está se sentindo guiada dentro da sua própria missão de alma. Ela começa a desenvolver uma visão exatamente para conseguir perseguir os seus objetivos com muita clareza, e mesmo quando os obstáculos e os problemas se colocam, consegue, né, idealizar, ou seja, trazer ideias para resolver essas soluções sempre com muita atividade, com muita vitalidade, né? Ainda que oscile em alguns momentos, mas o que define essa pessoa é essa missão, é esse norte, essa autorrealização. Inclusive, os obstáculos e os problemas não deixam ser fontes também de autorrealização, porque quando esses obstáculos e esses problemas se colocam, nós temos que nos reinventar, nós temos que nos readaptar, nos readequar, e isso traz muita satisfação quando nós fazemos com essa visão, com esse norte, com essa consciência, né? E também é interessante que a pessoa que está dentro do norte, que tem o norte da sua vida, está se autorrealizando, ela também pode comunicar essa verdade aos que estão ao seu redor. Então ela traz muita clareza, ela traz muita força, ela consegue expressar, né, vibrar por meio da sua própria aura e compartilhar isso com as outras pessoas, ou seja, toca a pessoa nesse foco, essa firmeza, essa visão. Isso é muito importante, isso é muito, muito benéfico, muito satisfatório, né? Isso traz muita felicidade. Alguns conhecimentos, né, muito antigos também da China considera essa estrela polar como o imperador celestial, ou seja, é em torno dessa estrela polar que todas as outras constelações e estrelas giram. O imperador, quem é o imperador? Que dá a direção de um povo, de uma nação. Então essa correlação é interessante. Eu encontrei um textozinho que falava assim, né? A união das estrelas do norte e do sul, comandadas pela estrela polar, simboliza a consciência central que reúne as polaridades. Então essa nossa conexão também com esse nosso sol interior, com essa nossa estrela polar, esse nosso norte interior, vai fazer com que a nossa consciência central, né, reúna essas polaridades e nos indique a direção dessas experiências que nós precisamos trilhar, e também das qualidades, das características, das virtudes, enfim, de tudo o que toca o nosso autoaperfeiçoamento, que tem a ver, né, que está intrinsecamente conectado com o grau de satisfação, né, com a qualidade da nossa vida diária. E é interessante que os chineses escolheram esse sistema exatamente, né, para as suas leituras de destino. Então, ou seja, é uma sabedoria muito antiga, ela está aí nos 4 cantos do mundo. Em outros conhecimentos de outros povos, essa estrela polar ela é considerada a estrela da reorientação, né? Ou seja, por meio dela, a gente vai desenvolver uma arte, por assim dizer, de recuperar o que nós perdemos. Também se trata essa estrela polar, né? A Polaris, como a estrela da direção, que também rege Shambhala. Shambhala, para quem não conhece, é onde o rei do mundo habita, ou seja, o ser mais divino que habita o nosso planeta Terra, ele está em Shambhala, e também por isso conhecida como morada dos deuses. Isso tem muito a ver com o governo oculto do mundo, né? Ou seja, um governo espiritual superior divino que governa esse mundo e que também não deixa de ser o norte da nossa humanidade, ou seja, os conhecimentos que vêm à Terra, esses instrumentos que chegam até a nós, né? Muito com permissão, com orientação desse rei do mundo. Dizem que Shambhala se encontra num lugar secreto aqui na Terra, falam até de mundos intraterrenos, né? Quem buscar aí conhecimentos mais profundos sobre Shambhala pode compreender um pouquinho mais sobre isso. A mais santa de todas as cidades subterrâneas, ou seja, intraterrenas, né? Então existe sim uma linha de pensamento que diz que os seres divinos estão no centro da Terra, né? Em mundos intraterrenos muito bem desenvolvidos, divididos ali em cantões, ou seja, que são cidades, né? Enfim, tem toda uma história.
Quem sentir, como eu já falei, né, que deve entender um pouquinho mais sobre isso, vale a pena, é um conhecimento muito interessante e a gente tem que parar um pouco de discriminar, ou seja, criar um conceito antecipado, às vezes muito errado, com conhecimentos que a gente acha que são muito fantasiosos e muitas vezes não são. Muita coisa do que nós temos aprendido e tem vivido é muito mais ilusório do que certas verdades que se passam pela nossa percepção, exatamente porque nós estamos tentando compreender mais, ou seja, buscando os saberes para começar a fazer da forma correta. Então, às vezes, nós com o nosso preconceito, né, discriminamos alguns saberes, exatamente nos tornando menos permeáveis a algumas verdades que estão tentando chegar neste momento de novo ciclo planetário. Vamos nos abrir, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos tornar permeáveis, porque a verdade ela está aí para ser enxergada, para quem tem olho de ver, não é assim que o Cristo nos disse? Enfim, então fazendo essa reconexão com esse nosso sol interior, com essa nossa estrela polar interior, que é o que nos dá o norte, a nossa direção, que é o que nos põe em sintonia com a expressão da nossa alma e com os impulsos da nossa consciência, é que realmente vai fazer todo o sentido na nossa caminhada. E como nós falamos, né, essa estrela polar tem a ver com a manifestação, né, do Pai, dessa trindade superior, que corresponde ao princípio da vontade firme, né? Então, assim, o desenvolvimento da nossa vontade, ela é primordial. E quando nós vamos, é um trabalho simultâneo, eu diria. Ao mesmo tempo que nós vamos buscando o nosso norte e cumprindo o nosso dever de cada dia, nós vamos colocando vontade. E ao mesmo tempo, na medida que nós vamos encontrando o nosso norte, nós vamos entrando dentro do nosso caminho, na direção, no sentido da nossa missão, também nós começamos a receber esse impulso e a nossa vontade fica cada vez mais firme. Então, assim, o desenvolvimento da nossa vontade é primordial, porque ela é a própria expressão da nossa conexão com o Pai, com essa trindade superior aí, com o Pai da trindade superior e com o nosso próprio Sol interior, com a nossa estrela polar interior. E como que o desenvolvimento dessa nossa vontade firme, né, esse impulso do nosso eu divino, nos beneficia? De várias formas, de várias maneiras, a começar pela própria fluidez, né, de cumprirmos com os nossos deveres diários, com a chave da espontaneidade, com a compreensão, sair daqueles sistemas antigos e ilusórios, né, de crença que a gente tinha, que mais nos atrapalhava e nos impedia do que propriamente nos projetava para uma vida próspera, abundante e feliz. E é muito interessante, irmão e irmã, nós compreendemos também que a gente lutar contra esse fluxo da vida, ele é muito complicado, porque nós não temos força, né? Então seria a mesma coisa do que nadar contra a correnteza. A gente despende muita energia e não chega no nosso objetivo. Na verdade, a gente nem sabe qual é o nosso objetivo. Então é a mesma coisa de você ficar nadando contra a correnteza sem nem mesmo saber aonde quer chegar ou aonde deve chegar, né? E a gente tem que ter humildade para reconhecer duas coisas importantíssimas nesse processo, né? Que, primeiro, as forças da vida, elas são incrivelmente mais poderosas do que as nossas forças. Isso enquanto nós estamos iludidos, enquanto nós não despertarmos consciencialmente, enquanto estivermos fora do nosso caminho. Porque na medida que nós vamos nos colocando dentro do nosso caminho, nós começamos a receber uma grande força do nosso eu divino, e o nosso eu divino é o Deus que comanda tudo e a todos. Então tudo passa a ser mais fluido, mais leve, mais feliz e mais alegre. E o segundo ponto é que as forças da vida, inclusive, têm um propósito assim divinal de nos colocar no caminho certo, nas nossas melhores experiências e para o nosso bem maior. Então, quando nós ainda não estamos no nosso norte, as próprias circunstâncias da vida, elas não deixam de ser termômetros, né, para nos mostrar que a direção está errada, que o caminho não é esse, que o nosso caminho de nossa autorrealização, o que nós viemos desenvolver, o que nós viemos oferecer à Terra, à sociedade, ao cosmos, ao planeta, não está sendo oferecido. Enfim, a vida conversa com a gente, a vida fala com a gente. E é preciso ter muita humildade para reconhecer esses dois pontos. Que nós não temos força contra a correnteza da vida, ou seja, nós temos que fluir na direção dessa correnteza para tudo ficar mais leve, e que também essas forças, mesmo essa força da correnteza, ela tem o propósito de nos colocar no sentido da nossa própria vida, da nossa própria missão de alma. Bem,
falamos bastante, né, sobre o norte aí, eu acho que está cada vez mais claro. Busquem os conhecimentos de forma cada vez mais profunda, se sentirem, como a gente falou, tem que ter essa espontaneidade, deixa as coisas fluírem, né? Se a intuição de você estiver aí pulsando, né, alguma necessidade, alguma curiosidade, busquem isso, pode fazer muito sentido para cada um de vocês. Mas enfim, falamos também dos sóis cabalísticos e eu queria convidar o irmão, a irmã, para que a gente mude a nossa relação com esse sol sendo a fonte de toda a vida, né? Com esse sol físico e com essas três expressões aí siderais, né, que estão por trás, que a gente não consegue enxergar, mas nós podemos sim sentir em nossa alma, em nossa consciência. Vamos tomar um banho de sol, alguns minutos, uns 15 minutinhos por dia, fazer aquela respiração, né, dos 4 ciclos, tomando esse banho de sol, deixando a pele sorver esse prana, que é a própria vitalidade, é o que dá vida a tudo que existe. Vamos aproveitar para nos colocar em contato de uma forma mais correta, mais primorosa, com esses sóis cabalísticos que trazem todo esse sentido da nossa própria existência. Vamos fazer essa conexão, especialmente neste momento, né, quem está procurando o norte da vida com esse sol polar, que é a primeira manifestação, né, do sol, esse grande olho de Dhruva, que tudo vê, que tudo sabe, ou seja, que enxerga tudo e sabe qual é a melhor direção a seguir. Então fica a sugestão. E no 5º vídeo nós vamos falar um pouquinho mais dessa expressão, dessa vontade firme, dessa trindade superior aí do Pai, né, nessa representação, e como é importante a gente desenvolver essa vontade firme, e também como isso vai ser simultaneamente desenvolvido quando a gente começa a cumprir com o nosso dever diário, começa a agir mais dentro dessa espontaneidade, começa a ter essa crença numa verdade de que o plano do nosso eu divino é infalível. Mas a frase que eu gosto, o texto, né, um pequeno texto que eu gostaria de deixar de Helena Petrovna Blavatsky diz o seguinte: tanto o desejo como a vontade são absolutamente criadores, formando o próprio homem e o meio ambiente em que ele deve viver. Mas a vontade cria inteligentemente, enquanto o desejo cria cega e inconscientemente. O homem, portanto, constrói a si mesmo a imagem dos seus desejos, a menos que se construa segundo a imagem do divino, através da sua vontade, que é filha da luz. Helena Petrovna Blavatsky. Né? Isso aqui foi uma citação na abertura do capítulo 10 do livro dessa autora, né? O Poder da Sabedoria. Também aí fica mais uma dica como um livro para vocês buscarem, enfim, se interessarem por esse assunto. Bem, meu irmão, minha irmã de caminhada, ficamos por aqui. Desejo a vocês aí um norte magnífico e que realmente eu possa estar contribuindo em algum nível, em algum grau, trazendo um pouquinho do que fez muito sentido, do que me fez encontrar o norte da minha vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.